Olá pessoal, boa noite. Quem já está aí comigo? Quem tiver, por favor, me fala como está a qualidade da transmissão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de emagrecimento dos nossos produtos. Anabela, boa noite. Tá ótima? Que bom. A gente tá tendo muita instabilidade aqui. E aí eu gosto de perguntar porque às vezes pra mim tá bom e pra vocês não, né? E às vezes pra mim fica mostrando que tá travando e pra vocês tá tudo ok. Então, ótimo. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de emagrecimento, tá? Com os nossos produtos. Rosarinho, boa noite. Mena, boa noite. Por que é importante os protocolos, gente? Porque os produtos, eles não são usados de forma aleatória. Nós precisamos ter uma constância nas doses, que são as doses nutricionalmente estudadas, testadas e que trazem os benefícios propostos. E como são produtos voltados para emagrecimento, e muitos deles fazem bloqueio do excesso de macronutrientes no nosso organismo, nós precisamos ter horários específicos para que eles sejam tomados, para que você tenha o benefício do emagrecimento, do auxílio no emagrecimento. Então é muito importante, tá? Marita Silva, boa noite. Augusto Lopes, boa noite. Lena, boa noite. Então é por isso que eu falo tanto sempre de dose, de horários corretos para tomar. Existem horários específicos e os produtos eles não são usados após o almoço. Eles são usados antes do almoço. Existe um porquê disso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Venâncio e sou treinadora de produtos Marita. Então vamos lá falar um pouquinho, né? Primeiro, qual é o nosso carro-chefe? Nosso café Burn Mais Control. Nosso café Burn, né? Nosso amado, nosso primogênito da família. E ele é o primeiro café, né? O primeiro café voltado para redução de peso, tá? Então, anotem aí. Redução de peso, Burn. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, redução de peso, Burn. Como é que eu tomo o Burn para redução de peso? Eu preciso tomar ele no mínimo 3 vezes ao dia. 2 não resolve. Existe um protocolo que eu vou tomar 2 e eu vou falar para vocês o porquê daqui a pouco, tá? Mas se eu estou tomando somente o Burn, são no mínimo 3 vezes ao dia. Posso tomar mais? Posso. Mas esses 3 horários, eles são específicos e precisam ser seguidos. E a medida também. Eu já sei que vocês já estão aí com os scoopzinhos, né? A colher medidora do café. E ela precisa ser usada adequadamente, tá? Na medida certinha, para que a dose nutricional seja seguida à risca. Como é que eu vou tomar o café Burn para auxiliar no meu processo de emagrecimento, de redução de peso? Primeira dose, junto ao meu pequeno almoço, tá? Não é em jejum. Você vai comer uma fruta, um queijo, eu não sei o que você está comendo no seu café da manhã, mas você vai comer e tomar um Burn. Ele é um café, então você vai substituir o café tradicional por ele no seu pequeno almoço, tá? Então, primeira dose junto ao pequeno almoço. Segunda dose, 30 minutos antes do seu almoço. Por que isso? Porque nós temos psyllium microencapsulado, então você vai tomar ele antes do seu almoço e ele vai formar um gel lá no seu estômago e vai cobrir parte do seu estômago. É como se você já tivesse comido algo. Então, quando você for almoçar, você não vai comer tudo que você colocou no prato. Ou talvez você nem esteja sentindo fome, porque uma parte do seu estômago já está preenchida por esse gel. Combinado?
precisa ser 30 minutos antes. Não pode ser na hora de comer, porque senão não dá tempo desse gel formar. E a última dose, se você for tomar 3 doses somente ao dia, eu sempre aconselho às 18 horas para quem não tem costume de tomar café no período noturno. Quem tem, pode tomar 30 minutos antes do seu lanche da noite ou do seu jantar. Por quê? A mesma explicação. O psyllium vai formar uma mucilagem, né, que é um gel lá no seu estômago, e vai preencher uma parte dele, fazendo com que você coma menos. Esse mesmo gelzinho que é formado no seu estômago, ele retém o excesso de carboidrato e de gordura da sua alimentação e não deixa o seu corpo absorver. Isso vai fazer com que você tenha um menor consumo energético, ou seja, vai reduzir a quantidade de calorias que você está ingerindo e também vai reduzir a quantidade de carboidratos e gorduras que seu corpo vai absorver. Tá? Então isso vai ajudar a controlar a glicemia pós-prandial, a insulina e vai ajudar o corpo a começar a entender, tá? Que ele não precisa ficar consumindo tanta energia, porque ele já tem energia guardada e ele já pode até gastar o que ele armazenou, tá? Então essa é a forma de uso do Burn mais Control. Alessandra, quero tomar 5 vezes ao dia. Não tem problema, pode tomar. Mas esses 3 horários, eles precisam ser seguidos à risca. Alessandra, não tem um horário certo de almoçar, ou eu não sinto fome. Então, você vai tomar junto ao seu pequeno almoço e vai tomar 30 minutos antes da próxima refeição. Tá? O horário que você faz as suas refeições é independente. A questão é que você precisa seguir esses horários. Então, se eu faço pequeno almoço, almoço e jantar, eu preciso consumir junto ao pequeno almoço. E por quê? Porque aqui nós vamos controlar a glicemia. E pessoas mais sensíveis, se tomarem em jejum, podem ter uma queda na glicemia e sentir o mal-estar e achar que é o café que está fazendo mal. Mas ele não está fazendo mal. Tá? Então, por isso que eu sempre peço para consumir algo junto à primeira dose. Porque o importante na primeira dose é a gente começar o dia com o aporte de fibras que nós temos aqui do psyllium microencapsulado. Então, se você quiser tomar mais de 3 doses ao dia, não tem problema. Contanto que você tome nesses 3 horários que são os principais. Porque nós vamos ter bloqueio dos excessos de macronutrientes e vamos ter o poder da saciedade do psyllium microencapsulado, que é imediata, tá bom? Então, forma de usar do Burn mais Control. Qual é o outro produto que nós temos que é voltado para redução de peso? E aí eu não vou falar de redução de peso, para emagrecimento. Café verde. Café verde é o café da definição. Esse café aqui é aquele café que vai forçar o seu corpo a queimar, tá? Tô falando um termo grosso, mas é o termo que todo mundo entende, a queimar gordura, tá? Então a pessoa precisa secar a gordura. Alessandra, eu não tenho peso para perder na balança, mas eu tenho gordura no meu corpo que me incomoda. Eu sei que a minha porcentagem de gordura está mais alta. Então, café verde. Como eu tomo café verde? Em 2 doses diárias do café verde, nós temos a quantidade de esvetol, tá? Que é o nosso ácido clorogênico concentrado aqui do café verde, que vai fazer esse efeito. Como é interessante usar o esvetol? O esvetol, ele bloqueia a absorção de carboidrato, o excesso no nosso organismo, e também bloqueia uma enzima lá no nosso fígado, que libera glicose quando falta da alimentação. E o ácido clorogênico inibe essas 2 vias, fazendo o nosso corpo usar a gordura que ele tem acumulada como fonte de energia, tá? Então é por isso que ele é voltado para a definição, para secar aquela gordura que está em excesso no organismo. Então, 2 doses ao dia. Quero tomar 3, Alessandra, posso? Pode, mas é no mínimo 2 doses, porque são as doses que foram estudadas para benefício do esvetol que nós temos aqui dentro, que é o nosso ácido clorogênico concentrado, tá? Então, como eu vou tomar? Se você malha, você pode tomar uma dose 30 minutos antes da sua atividade física, tá?
e 30 minutos antes do seu almoço. Por quê? Porque o café verde é um café que dá uma energia extra. Se você toma ele tarde demais, você vai ter muita energia e vai demorar para dormir, tá? A não ser que você faça atividade física no período noturno, porque se você tomar ele 30 minutos antes da atividade e for realizar a sua atividade, e se ela for uma atividade que consome bastante energia, você não vai ter esse problema. Mas se não for, não use no período noturno, após as 18 horas. Então você pode usar ele junto ao café da manhã, 30 minutos antes do almoço, ou, por exemplo, no meio da manhã e no meio da tarde. Lembrando sempre que uma dose você vai deixar reservada para 30 minutos antes da sua atividade física, se você pratica. Se você não pratica, não tem problema, você pode usar da mesma forma. Aí você vai escolher esses dois melhores horários. Por exemplo, café da manhã, meio da tarde ou 30 minutos antes do almoço e final da tarde, por exemplo, tá? Você vai ter uma dose de energia extra e vai ter essa queima acelerada de gordura no organismo. Então esse é o café da definição. Alessandra, eu malho para ganhar músculo. Pode usar o café Marita Verde 2 vezes ao dia, porque você vai reduzir massa gorda, né, que é a porcentagem de gordura corporal, sem perder massa magra e ainda fortalecendo, tá bom? Então essa é a forma de usar. Como é que eu posso, Alessandra? Eu tenho que reduzir peso na balança e tenho muita gordura no corpo. Eu posso tomar os dois juntos? Pode. Você pode tomar Burn e café verde. Neste caso, nós vamos fazer protocolo 2 por 2. Como é isso? Nós vamos tomar café verde no pequeno almoço, Burn 30 minutos antes do almoço, café verde às 15 horas e Burn às 18 horas ou 30 minutos antes do jantar, se eu tenho o costume de tomar café no período noturno. Entenderam? Protocolo 2 por 2. Café verde no café da manhã, 3.0, Burn 30 minutos antes do almoço, café verde às 15, Burn às 18 ou 30 minutos antes do meu jantar ou do meu lanche noturno, se eu não tenho problema com café no período noturno. Se eu tenho às 18 horas, tá bom? Por que 2 por 2, Alessandra? Por que não 3 por 2? Porque a base desses dois cafés é café e o Ilex, que é a nossa erva mate, que é muito especial. Então, o que acontece? A base dos cafés é a mesma, então nós vamos usar dose de benefício 2 e dose de definição 2, tá bom? Então, é por isso. Nenhum outro produto vai fazer essa redução de doses. Nenhum outro produto. Nenhum outro produto vai tirar o protocolo do Burn 3 vezes ao dia ou do café verde 2 vezes ao dia. Tá, gente? Isso não vai mudar. Alessandra, posso misturar os dois cafés na xícara? Talvez não seja interessante pelo fato de que o protocolo ele é pensado para que você mantenha o metabolismo alto durante todo o dia, tá? Então, o que acontece? Geralmente o pico de ação do café é 1 hora pós beber e depois mais 1 hora em descida. Então, quando você faz esse protocolo de 2 por 2, você vai tomar café em horários chaves para bloqueio dos excessos de macronutrientes no organismo, de saciedade e sempre mantendo em alta o nível de energia e o nível de metabolismo mais acelerado. Isso é bem legal, né? O que é que talvez eu fale para vocês fazerem se for o caso? Alessandra, eu tomo café vermelho e eu já tomo 3 doses diárias. Eu faço assim, tá? Eu tomo minhas 3 doses de café vermelho no café da manhã, porque eu tenho gordura no meu café da manhã, geralmente queijo e ovos. E aí, o que é que eu faço? Eu tomo as 3 doses do café vermelho na mesma xícara no café da manhã. Aí, 30 minutos antes do almoço, eu coloco uma dose de Burn, né? Que o meu é 3.0, e uma dose de verde.
Então eu peguei as 2 doses que eu tomaria de manhã e uni 30 minutos antes do almoço, tá? E aí o resto do dia eu tenho o mesmo protocolo. Eu tomo o verde no meio da tarde e o 3.0 para finalizar. Alessandra, mas eu tomo Memory também. Você pode colocar uma dose do Memory junto com a dose do verde e também junto com a dose do café que vai estar 30 minutos antes do almoço, que no caso é o Burn. Tem como você tomar sem problemas. Só que verifique como você vai ficar, tá? Verifica como você vai ficar. Porque talvez vai ser um excesso para você de café e aí você vai ter que escolher qual café você tem mais necessidade para o objetivo que você tem naquele momento. A Rita pediu para repetir, então vamos lá. Protocolo 2x2 para reduzir peso na balança e queimar gordura. Verde no café da manhã, Burn 30 minutos antes do almoço, verde por volta das 15 horas e Burn às 18, para quem não tem costume de tomar café no período noturno, ou 30 minutos antes do lanche da noite ou jantar, para quem tem costume de tomar café no período noturno. Mas aí não fica só aí. Alessandra, eu não gosto de café, mas eu estou usando Marita Green. Qual é o protocolo de Marita Green? São 6 unidades diárias para que nós tenhamos 420 mg de Svetol. Aqui é Svetol puro, sem presença de cafeína. Ele é concentrado e isolado, tá? Então, para quem não gosta de café, tem o recurso de usar Marita Green. São 6 gomas ao dia. Como que eu vou usar essas 6 gomas? Eu sempre falo para tomar a partir do almoço. Então você vai usar 2 unidades. Pode mastigar ou pode colocar na boca até ela dissolver e derreter toda. 2 unidades, 2 gomas, 30 minutos antes do almoço e toma 200 ml de água. 2 unidades à tarde, quando der vontade de assaltar a geladeira, comer alguma coisa mais calórica, corre lá, pega mais 2, saboreia e toma mais um copo com 200 ml de água. E as outras 2 gomas, para finalizar o protocolo do dia, você vai saborear 30 minutos antes do seu jantar ou do seu lanche noturno. É assim que nós usamos as 6 gomas de Marita Green. Mas não acabou, né? Existe uma dúvida e eu vou falar para vocês aqui, tá? Alessandra, uma distribuidora começou a tomar Burn e sente muitas tonturas. Fátima, ela tá tomando água adequadamente, 40 ml por quilo? Ela tá tomando em jejum? Não é para tomar em jejum. Ela tá se alimentando adequadamente? Tem que verificar tudo isso, tá? Vamos lá, vamos falar dos nossos drinks. Nós temos o sistema de emagrecimento, que é 24 horas. Uma dose do drink dia e uma dose do drink night. Como eu uso esse sistema? O sabor é indiferente. Os 6 ativos de emagrecimento são os mesmos, nas mesmas quantidades, tá? E é uma vez ao dia. Então, gente, só um minutinho, vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar os protocolos e aí vocês repetem as perguntas, porque eu tô aqui falando e eu tô vendo as perguntas subindo e depois eu não consigo voltar nas perguntas. E se eu parar aqui, eu não termino. Então, deixa eu terminar os protocolos e aí vocês fazem as perguntas, combinado? Então, vamos lá. Aqui é o sistema de emagrecimento 24 horas. Então, consiste em drinks dia e o drink night therapy, que é o noite, tá? Aqui nós temos 2 sabores diferentes, porém, os 6 ativos de emagrecimento são idênticos nos 2 sabores na mesma quantidade. Ponto. Qualquer um dos 2 que você tome, você vai ter o mesmo efeito, tá? Nós temos os ativos aqui do Ginger Lemonade e do Spice Berries, que são específicos de cada um, que no caso aqui é o gengibre e o limão, que são os ativos que estão aqui presentes, e aqui as frutas vermelhas e o hibisco. Mas qualquer um dos 2 que você tomar tem os 6 ativos em 3 gramas, tá? Então, uma dose do drink dia tem 3 gramas de ativo. É como se você fosse tomar 6 cápsulas de 500 miligramas,
é muito ativo numa dose só de um drink delicioso, suave, sem enjoar, é adoçado já com stevia, é só você colocar na água e tomar. Como é que eu tomo o drink dia? O scoopzinho vem dentro dele, tá? O scoopzinho vem dentro dele e é esse scoop cheio, tá, gente? Cheio. São 7,5 gramas, então você tem que encher e deixar ele retinho. Colocar na quantidade de água que você quiser, ou suco, pode ser quente, pode ser gelado, pode ser natural, não tem problema, e tomar. Qual horário eu tomo ele? Eu sempre indico no meio da manhã, não é em jejum, não é no café da manhã. Ali no meio da manhã, por volta de umas 9h30, 10 horas, quando der vontade de tomar algo gostoso ou quando der vontade de comer alguma coisa, você corre e toma seu drink dia. Se você não tiver tempo para fazer isso, você pode usar ele 30 minutos antes do seu almoço. Esse é o horário de tomar o drink dia. E como é que eu vou usar o night completando o sistema de 24 horas? Entre 17 e 19 horas. Um scoopzinho, tá? O scoop vem dentro dele, o meu tá sem scoop aqui. O scoop é igual, então é um scoop entre 17 e 19 horas. Por quê? Porque o night tem o Happy Blend, que é um ativo que vai estimular, vai dar substrato, combustível para o nosso corpo produzir serotonina, que mais tarde, quando a noite cair e a nossa retina captar a luz noturna, vai começar a produzir melatonina. Sem serotonina, nosso corpo não produz melatonina, tá? E aí, qual é o primeiro pico de melatonina? Às 21 horas. Então, até às 20 horas estourando, você já tem que ter tomado ele para o seu corpo estar processando os ativos e já ter lá o combustível da produção da melatonina, porque senão não tem tempo. Não tem tempo para ele utilizar. Se você está tomando tarde demais, você não está tendo esse benefício de produção da melatonina, porque o primeiro pico de melatonina é às 21, o segundo é às 23. Depois disso, é ladeira abaixo para começar a produzir cortisol para a gente poder acordar, tá? Então eu preciso tomar ele entre 17 e no máximo 20 horas, para quando eu tiver o primeiro pico de produção de melatonina, eu tenho combustível lá para essa produção. Eu sempre gosto de tomar mais cedo um pouco, entre 17 e 18 horas, porque vai produzir serotonina. Então eu fico disposta, eu fico bem. Se às vezes eu estou sentindo alguma dor, essa dor vai passar. Por quê? Porque a serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer e também do controle da dor. Então quando a serotonina está baixa, todas as dores ficam amplificadas no nosso organismo. Alessandra, eu queria tomar os cafés e o sistema de 24 horas. Posso? Pode tomar o Burn. Por que não o verde junto com o sistema? Porque o sistema de 24 horas, no caso os drinks dia, o ginger e o spice, eles têm 6 ativos voltados para a queima de gordura. Um deles é o 5-CQA. O 5-CQA é extraído do café verde, tá? Então a gente tem uma quantidade muito alta desse ativo dentro de uma única dose do drink. Ou seja, se você começa a tomar o café verde junto, você está excedendo uma quantidade de ativos no seu organismo e daqui a pouco o seu organismo vai querer mais e mais e mais. Então, se for para você tomar, eu te aconselho a tomar o Burn. E aí você pode sim tomar o Burn no pequeno almoço, 30 minutos antes do almoço, às 18 horas. Você vai tomar o drink dia no meio da manhã, entre 9h30 e 10 horas, e vai tomar o night até às 20 horas. É isso que você vai fazer, tá? Então, por isso eu não aconselho nem Marita Green e nem o café verde junto com o drink dia, por esse motivo. Alessandra, eu quero tomar só os cafés e o night. Pode tomar só o Burn e o night, pode tomar só o verde e o night, lembrando que somente o verde é para quem não quer reduzir peso, só quer reduzir gordura corporal, tá? Que tem aquelas gorduras que estão incomodando, quer definir mais o corpo.
Se você precisa reduzir e definir, você vai usar Burn e Verde no protocolo 2x2 que eu falei para vocês aqui e vai usar o Night Therapy no período noturno, entre 17 e no máximo 20 horas, tá bom? Então esses são os protocolos de emagrecimento. Alessandra, para usar os produtos eu preciso fazer dieta? Eu não gosto muito dessa palavra, eu já falei para vocês. Nós vamos marcar, vamos ver se a gente consegue marcar para a semana que vem o nosso treinamento sobre orientação nutricional, tá? Na reeducação alimentar. Eu creio que os produtos, eu tenho certeza, porque eu também uso e tenho resultados fantásticos, é que os produtos auxiliam muito numa mudança de estilo de vida. Então a gente tem que aproveitar esses estímulos e fazer o possível para fazer a nossa parte. Porque é impossível ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa beber 40 ml de água por quilo. Faça essa conta e comece a fazer a sua parte, porque a água é vital e para o funcionamento dos produtos também é vital, tá? E vá ouvindo o seu corpo. Eu tenho certeza que você vai ver que você não tem vontade de ficar beliscando o dia todo, procurando comida o dia todo, que quando chega no horário das suas refeições, você não está morrendo de fome, então vocês têm como selecionar melhor o que você vai comer, tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque para variar, eu já ultrapassei muito meu horário hoje, mas na próxima semana tem mais, próxima terça-feira às 20 horas, e eu já estou devendo esse treinamento para vocês, e eu vou tentar marcar ele com vocês na próxima terça-feira, pode ser até logo após a nossa live, tá bom? Fiquem com Deus e até terça-feira que vem.